Muito bem, vamos lá. Esse vídeo aqui é para quem está sentindo que está indisciplinado, que está perdendo seu tempo, que está achando que está começando mais um ano e está precisando de resolver algumas coisas. Esse vídeo vai te ajudar a você caminhar de maneira mais leve, tá bom? O que a gente consegue observar? A gente observa que todo início de ano é muito comum fazermos metas, traçarmos nossos objetivos, mas também vem com uma certa frustração do ano passado, do ano anterior, de tarefas, de coisas que nós planejamos e a gente não consegue. E interessante que o ser humano ele tem uma característica muito bacana, né? E ruim, que é o quê? Que quando você se frustra, você evita de pensar nas coisas que te frustram e você também evita de fazer as coisas que te frustram. E isso acaba impedindo, de certa forma, que você inicie algo novo, inicie algo que não deveria ter acontecido, né? Teve um tempo da minha vida que foi mais ou menos assim. Acordava cedo, trabalhava, lia, fazia, atendia todo mundo. E mesmo assim, eu vivia cansado, parece que não era cansaço físico, sabe? Mesmo que dormia, mesmo que descansava, mas era algo interno, é algo, parece que fica dentro da gente, que a gente não sabe de fato o que fazer, como se corresse e não saísse fora de lugar. Fato é, não é que você não se esforça, não é que você não faz, não é que você não tenta, não é que você não quer fazer. É que essa sensação de frustração, de culpa, né, aquela sensação de que, vou começar mais um ano, eu vou estar estagnado, não vou conseguir fazer o que eu tinha que fazer, às vezes impede de você iniciar algo novo. E aqui eu quero falar nesse vídeo de algumas coisas que você precisa deixar para trás, largar de verdade e sem contar para ninguém. Tá? Algumas coisas serão pessoas, alguns serão hábitos, alguns serão alguns lugares, mas eu quero que você preste bastante atenção, tá? É que com o tempo a gente percebe algo duro, que às vezes você não está cansado por falta de disciplina, é porque você às vezes está cansado por você querer vestir uma roupa, uma armadura que hoje já não faz mais sentido para você, não faz mais, não tem mais razão de você ficar carregando isso e levando isso daí para frente, tá? Então, se você hoje está cansado, está exausto, está com a mente pesada, no início de ano, já vivendo com essa névoa mental, né? Você já está ali percebendo que está fazendo muita coisa e você está percebendo que você não está andando, esse vídeo aqui vai deixar você com uma leveza emocional, porque vai trazer essa sensação que você vai ver quando você começa a tirar pesos de você, você começa a observar que você vai ficando mais leve, né? E até vai se tornar mais claro, algumas coisas simples vai ter mais consistência e você vai conseguir ter essa evolução de fato real, tá bom? Então vamos lá então. Primeira coisa que eu quero que você carregue consigo é você deixar de ser leal. Como assim, Maílson? Deixar de ser leal? Lealdade é uma coisa boa. É daí você deixar de ser leal com as coisas que você estabeleceu ao longo da tua vida. Presta bem atenção. Não importa a idade que você tem agora, você vai construindo as suas crenças ao longo dos anos. Você vai criando bases que vão determinando quais serão as suas ações, aquilo que você vai fazer ao longo da vida. E muitas vezes você fala e você se compromete com essas coisas, mas, cara, essa lealdade com coisas que você assumiu ali atrás, de repente não faz mais sentido você fazer isso agora. De repente não é momento mais de você ficar carregando esse peso, porque você não é mais, o momento da tua vida não é mais um momento talvez de sobrevivência. Porque às vezes você tomou umas decisões, adotou alguns comportamentos, que você estava vivendo um momento da sua vida que você falou, não, cara, eu não posso largar isso, eu preciso de viver com isso, né? Eu preciso de viver essa realidade, ou até mesmo uma realidade de improviso. Às vezes você, né, e assim, uma coisa que para mim, Maílson, eu sou muito desse do improviso, e isso é bom até um determinado momento,
e continua sendo bom em determinadas situações. Mas tem gente que vive no improviso uma vida inteira, não para, não pensa e acha que essa é a maneira correta de viver e de colocar as coisas para frente, tá? Então, se você nesse ano de 2026 quer fazer alguma coisa, quais são as coisas que você precisa deixar de ser leal consigo mesmo? Quais são as coisas que você precisa de abandonar? Qual é a versão antiga de você mesmo que você precisa de deixar para trás? Abandonar de fato para que você consiga iniciar esse processo novo aí, tá? Outro ponto é o hábito de você se sabotar quando as coisas começam a dar certo. Cara, parece não, mas isso aqui eu não vou fazer isso. Cara, faz, tá? Por quê? O nosso cérebro, ele tem uma facilidade, né? O livro aqui, O Poder do Hábito, ele fala o seguinte, que o nosso cérebro ele sempre vai ter a tendência de fazer aquilo que você está acostumado e que sabe que vai dar certo. Mas a maioria de nós procuramos o quê? Nós procuramos o sucesso, nós procuramos coisas novas, procuramos ter resultados diferentes. Procuramos isso. Mas quando isso começa a acontecer, as pessoas começam a se sabotar. Quer ver, por exemplo? Quero que a empresa cresce. Eu quero que a minha empresa comece a crescer. Eu quero que o meu negócio comece a ter mais clientes, comece a vender mais, eu começo a entrar na receita, é isso que a gente quer. Mas só que para isso acontecer, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou precisar de contratar mais gente. Eu tenho que começar a lidar com mais gente. E aqui está uma crença que muitos dos meus mentorados, eles falam, né, que, cara, eu quero crescer, mas eu tenho dificuldade de lidar com gente. Alguns ousam dizer que não gostam de gente. Cara, não tem como você crescer se você não aprender a lidar com pessoas. Tá? E aí vai um ponto, né? Você tem uma coisa que você precisa aprender a lidar com gente, porque se você quer crescer, você vai precisar de pessoas. Em algum momento da sua vida você vai precisar de mais pessoas, seja, não importa o tamanho da empresa que você tem. Ah, mas eu não quero contratar ninguém. Ah, beleza, você vai conseguir fazer, mas você vai chegar no limite. E nós, por natureza, sempre queremos mais. Mas aí o que acontece? Eu quero crescer, mas aí que eu faço me saboto. Não vou atrás de novas pessoas, não quero mudar de empresa, porque eu tenho que alugar um lugar maior, tenho que comprar mais coisas. Então, se você quer de fato crescer, você precisa de parar de se sabotar e parar de sabotar o teu próprio crescimento, tá? Outra coisa que é interessante você fazer no ano de 2026 é isso aqui, ó. Saia do ambiente onde existem pessoas que estão drenando suas energias. Cara, isso é difícil de fazer, hein? Como o cérebro ele se acostuma a ficar com determinadas pessoas, eles também determinados comportamentos, ele também se acostuma a ficar com determinadas pessoas. E às vezes você nem percebe que essas pessoas estão te fazendo mal, você nem percebe que essas pessoas estão afastando você daquilo que você está procurando, né? No livro O Essencialismo, ele fala, esse livro é bem bacana, inclusive foi até uma mentorada que me deu ele de presente, esse livro é bem bacana. Ele fala assim, que você eliminar as pessoas da sua vida não é você ser frio. As pessoas meio que confundem, eu sou frio, você é pessoa muito gelada, não é isso. Eliminar não é você ser frio, é você ser responsável, tá? É você ser responsável. Porque tem coisas que não faz sentido, tem pessoas que não faz sentido você estar caminhando junto, tem pessoas que não faz sentido estar com você nesse momento da tua vida. Ah, mas ela foi muito importante para mim, tá? Ela foi muito importante para você nesse momento aqui anterior ao que você está vivendo. Nesse momento ela não se encaixa mais. Ah, mas então eu vou abandonar, vou largar? Não, cara, entenda. Todo nível que você quer alcançar, a chave está no quê? No conhecimento que você adquire, tá? Nos livros, nos cursos, nos treinamentos, mas também nas pessoas que você se relaciona. Tem pessoas que nunca sairão do ambiente que elas estão, entra ano, sai ano, e vão ficar do mesmo jeito, porque estão sempre conversando com as mesmas pessoas. E nós, por natureza, copiamos os comportamentos, os hábitos que essas pessoas têm e, naturalmente, você acaba replicando eles ao longo da sua vida. Então, nesse ano, o que você precisa de entender? Eu quero fazer o quê? E a pessoa nem precisa de saber. Essa é a grande verdade, que ela não faz mais parte desse teu ambiente. Isso é muito normal, tá? Assim, quando eu vou, por exemplo, moro no Mato Grosso hoje, já tem vários anos, uma terra incrível, aqui é espetacular, é o estado do agro, o estado que a economia, é excepcional esse estado aqui.
Mas quando eu vou lá para a cidade de São Paulo, por exemplo, que é o estado onde eu vi, quando eu passo pela rua que eu cresci, as pessoas, elas continuam no mesmo ambiente, vivendo uma realidade muito semelhante. Por quê? É as pessoas com quem eles conversam, as pessoas com quem eles andam, as pessoas com quem eles trocam ideias. Então, isso vai fazer com que ele mantenha esse mesmo tipo de comportamento. Eu quero mudar? Então você precisa de se desafiar. Eu quero conversar com pessoas novas, eu preciso de estar com pessoas novas, eu preciso de fato viver experiências novas e isso vai estar na mão de outras pessoas. Tá? No item 4 aqui eu escrevi o seguinte: pare com esse vício de aprovação. Tá? Quem tenta agradar todo mundo, presta bem atenção, não vai dar certo, você vai em algum momento ficar chateado, triste, e seu comportamento vai ser sempre aquele comportamento de que não tem muito a ver com a sua identidade, com a sua realidade, mas sempre com aquela intenção, com aquela vontade de agradar o ambiente onde você está. E olha só, no livro do Como Fazer Amigos, né, Influenciar Pessoas, esse livro ele fala o quê? Ele fala o seguinte, que a conexão que você vai fazer com essas pessoas não é uma submissão. Tá? Então nós estamos falando aqui de você conversar com outras pessoas, é você fazer conexão com elas, entender o que você pode agregar na vida delas e o que elas também podem agregar na sua. E o ponto aqui é sempre o quê? Você mais querer ofertar do que querer receber. Isso se torna mais genuíno, tá? Essa conexão. Mas toma cuidado para quando ele ficar agradando. Tem muita gente que não faz nada, que não entra dentro desse ambiente de crescimento porque está sempre querendo agradar. Ou ora é pai e mãe, ou ora são amigos, ou ora são clientes, ou ora são funcionários, ou ora são sei lá quem do ambiente onde você caminha. E isso é muito ruim. Às vezes você deixa de falar coisas que precisa de falar para você não magoar. Às vezes você deixa de fazer o que precisa de fazer porque você não quer criar um ambiente de constrangimento. Eu não estou falando aqui para você ser grosso, para você falar, pessoal, eu sou aquele cara é ignorantão. Não tem nada a ver com isso. Não queira a aprovação de ninguém, tá? A Bíblia fala que quem precisava de te aprovar, já te aprovou. Deus te aprovou, aceitou você do jeito que você é. As outras pessoas você precisa aprender a lidar com elas e não querer ficar procurando a aprovação de ninguém, porque você sempre vai ter problemas com relação a isso. Tá? O outro item aqui que eu coloquei das coisas que você precisa de largar, que você precisa de sair de fininho e deixar isso é o que? A necessidade de controle de tudo. Tá? A necessidade que as pessoas têm de controlar as coisas é absurda. Tem gente que não... tipo assim, para poder as coisas acontecer tem que estar tudo do jeitinho delas. Não vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Você quer um exemplo? Estou aqui gravando esse vídeo aqui. Estou testando aqui câmera, testando microfone, testando luz e provavelmente não está do jeito que eu queria. Tá, beleza. Não está do jeito que eu queria, não está do jeito que eu gostaria que estivesse, mas no entanto, eu não deixei de fazer. É esse o ponto, tá? Pare de querer ter controle de todas as coisas. Pare de querer que todas as coisas estejam do jeito que você quer. Porque o foco, ele nasce na prática. O crescimento, ele nasce na prática. A experiência, ela nasce na prática. Ela não nasce na teoria. Na teoria, você pode querer. Tem um monte de livro aqui. Tem um monte de conteúdo, tem um monte de coisa que mas é tua teoria. Se não colocar na prática, ali eles sempre ficarão. Mas tem gente que quer fazer tudo, mas antes tem que estar tudo perfeitinho. E o que essa pessoa acaba fazendo? Ela acaba fazendo nada. Então, se você quer fazer alguma coisa diferente, larga nesse ano que a necessidade de querer que tudo esteja do jeito que você quer que esteja, tá bom? E aí só tem mais os 2 itens aqui, que é o seguinte, 3 itens. Esqueça o modo um dia eu faço. Se não está na tua agenda, não adianta, você não vai fazer. Não é prioridade. Se você não colocar na tua agenda, pode ter certeza, isso aí não vai se tornar algo real. E você precisa de trazer prioridade para isso, tá? Então, eu quero fazer algo, você precisa de colocar no papel, precisa de estruturar, precisa de trazer um planejamento mínimo, tá? Não é nada complexo, mas é o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, com quem eu vou fazer, com as pessoas que eu vou precisar que estejam comigo para que isso seja realizado, a minha estrutura para que você comece a colocar essas coisas para funcionar. Esse ano pode ser o ano da sua vida ou pode ser um ano, mais uma vez você vai falar assim, que é um ano de um dia eu faço. Pode ser. E aí você vai prorrogando isso, o tempo vai passando, sua energia vai acabando,
filhos vão crescendo, você vai envelhecendo, tudo vai mudando e você fica sempre nessa expectativa. E assim, você precisa de fazer o que precisa ser feito do jeito que você consegue fazer e ir melhorando, ir aprimorando isso ao longo do caminho, tá? Outro ponto é que a ilusão de que o sucesso resolve o vazio interno. Tá aí uma outra grande mentira. Sucesso, dinheiro não vai resolver os seus problemas, tá? Sucesso, ele somente amplifica aquilo que de fato você já é hoje, aquilo que você já consegue produzir hoje. E assim, você já é uma pessoa de sucesso em alguns pontos, mas é que infelizmente, pare de ficar querendo buscar o sucesso dos outros. Não faz muito sentido. O sucesso dos outros é dos outros. Eles construíram, eles fizeram por onde para chegar até onde, e às vezes nem eles mesmos reconhecem isso. E às vezes você fica procurando isso, sabe? Eu preciso de ter sucesso, preciso de procurar isso para poder fazer com que as coisas funcionem do jeito que eu acho que deveria funcionar. Meu, não vai funcionar, tá? O sucesso é algo que você já tem e você precisa de amplificar ele, tá? É por aí que você começa. E por final, aqui é o perfeccionismo. Perfeccionismo tem muito a ver com o item que eu falei agora há pouco aqui, que é a necessidade de ter controle de tudo, né? Perfeccionismo é aquele cara que quer tudo perfeito para poder fazer as coisas. Meu, não existe isso, tá? Não existe perfeição. A gente tem que procurar por ela, a gente tem que procurar fazer as coisas sempre da melhor maneira possível. Mas alcançar esse estado de perfeição é um egoísmo muito grande. Mas muitos utilizam isso como um motivo para não fazer. Nesses anos que eu tenho mentoreando as pessoas, eu vejo que muitas delas chegam e falam: Maílson, eu preciso abrir minha empresa, Maílson, eu preciso de desenvolver minha carreira, eu preciso isso, preciso aquilo. Aí a gente vai conversando e vai estabelecendo alguns objetivos, algumas metas, algumas coisas, e muitas delas, elas enroscam naquilo que elas não têm, e elas acham que elas precisam daquilo para poder fazer alguma coisa. E aí, como não alcançam, por exemplo, gravar vídeo, né? Gravar vídeo é algo, eu preciso ter uma câmera, eu preciso de ter um microfone, eu preciso de ter um computador bom, e por aí vai. E como não tem isso no momento, fica sempre na intenção, quando eu tiver eu faço, e nunca acaba fazendo nada, né? Então a verdade é que, se você de fato quer colocar a sua vida para funcionar, uma coisa que você tem que largar e tem que deixar para trás é o perfeccionismo. Olhe tudo aquilo que você tem, aquilo que você já conquistou, e comece com isso daí. Eu gosto muito do texto lá de segunda Reis, capítulo 1, 2 Reis, agora só sei que o capítulo é 4, ele fala bem assim, que a viúva ela não tem nada, ela não tinha nada, tinha perdido o marido, os filhos, o pessoal estava querendo levar os filhos dela embora para pagar a dívida. Ela vai até o profeta pergunta o que ela tem em casa, e aí o profeta pergunta, e ela fala assim, que ela não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Aí o profeta fala: vai para tua casa, ora em cima desse pouquinho de azeite, pede para os teus filhos pegar vasos aí na vizinhança e traz e vai derramando sobre eles. Ou seja, aquilo que ela estava ignorando, aquilo que um dia já tinha sido importante para ela, um dia que já tinha matado a fome dela, tinha sustentado ela, mas por ter ficado pouco, ou ter sido meio que desprezado no cantinho lá, isso aqui não é nada. E o que acabou acontecendo? A partir daquele pouquinho, ela resolveu todos os problemas dela. Eu costumo dizer que você já tem um pouco de conhecimento, ou muito conhecimento, você tem já uma estrutura mínima. Cara, se você está querendo fazer qualquer coisa, se você está assistindo esse vídeo, você já tem tá? Você tem alguma coisa, ou você tem um celular, ou você tem conhecimento, ou você tem saúde, ou você tem 2 pernas, você tem o que é necessário para você poder mudar. O que você precisa de parar é querer que as coisas estejam perfeitas ao seu modo para que você comece de fato a fazer as coisas. Então, cara, isso que eu estou falando para você é coisas que eu vou fazer, coisas que eu faria para colocar os meus planos para funcionar nesse ano de 2026. Tá? Cara, estava falando com a minha esposa ontem, em todo momento vai ter problema. Todo momento vai ter problema, todo momento vai ter dificuldade, todo momento a gente vai encontrar algum desafio. Sempre, 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 sempre. Só que, se você ficar olhando para tudo que está acontecendo, você de fato não vai fazer nada. Mas a provocação é: o que você pode fazer? O que é que você vai fazer? Tá? Se você ficou aqui até o final desse vídeo, coloca aí nos comentários o que você vai fazer.
qual é a ação que você vai tomar a partir de agora para que seu ano seja um ano excepcional. Beleza? Tamo junto. Vou ser mais frequente por aqui. Vou trazer mais conteúdo. Vou postar na maior frequência que eu conseguir. O objetivo é, primeiro, eu treinar, eu crescer. E depois te ajudar também a trilhar esse mesmo caminho. Deus te abençoe. E a gente se vê na próxima. Tchau.